Fala galera vascaína, sabadão, véspera de jogo com o Fluminense, e o dia foi agitado, hein? Tem notícia da eleição, com informações que o candidato Levinciano postou na sua rede social na internet. Tem notícia de que o treinador do Botafogo foi sondado pelo Vasco e tem notícia de ampliação de contrato de 2 jogadores do atual elenco. Fica ligado aí, hein? Porque tá começando mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Galera, sabadão agitado, eu começo aí pedindo a gentileza de vocês em se inscreverem aí no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, curtirem, comentarem. É sempre importante estar ouvindo aí a voz do torcedor vascaíno, beleza? E começando aqui com as notícias do dia, né? Notícias aí importantes, notícias que agitaram as redes sociais dos vascaínos, né? O candidato à presidência do clube, o Levinciano, postou no seu Twitter uma informação sobre a eleição do Vasco e agitou a galera. Eu vou dar uma lida aqui para vocês. Abre aspas. Não cabe recurso especial para revisão de concessão ou denegação de tutela antecipada, porque o reexame dos requisitos da tutela é tido como revisão de matéria de fato, vedado pela súmula 7, é a súmula do STJ. Logo, dia 17 de dezembro, teremos julgamento definitivo. Fecha aspas. Isso aí foi o Levinciano no seu Twitter. Galera ficou doida aqui, porque, na verdade, galera, o vascaíno não aguenta mais, né? Essa história de política, história de eleição, né? A gente teve uma eleição presencial no dia 7. Aí depois teve recurso para o STJ, aí a eleição do dia 7 caiu, aí teve uma eleição online no dia 14, aí depois com recurso a eleição caiu, voltou a valer a eleição do dia 7. É uma confusão danada, né? A política do Vasco. Confusão que se arrasta há anos, né? Confusão que atinge o clube de futebol, né? E a gente não aguenta mais essa briga, né? A gente espera que no dia 17 venha a decisão da justiça e que as pessoas aceitem essa decisão, né? E que o perdedor ajude o vencedor, que todos se unam a favor do Vasco. É importante. É importante, inclusive, quem vencer essa eleição, ouvir, né? Ouvir quem perdeu. Porque tem muita gente boa dos dois lados. E todos são vascaínos. Todos querem o bem do clube, né? Então, assim, é importante o pessoal não ficar com guerra de egos, né? Essa guerra que está acabando com o Vasco ano a ano, está enfraquecendo o Vasco ano a ano, né? O pessoal sempre fala muito que o Vasco unido seria imbatível. Se o Vasco fosse unido, o Vasco seria imbatível, né? Então, galera, vamos fazer esse Vasco forte, esse Vasco gigante de novo, tá? Depois desse dia 17, confirmando aí a eleição do dia 7, confirmando aí o Levinciano eleito, até serve para o Campelo aí. Campelo, pelo amor de Deus, confirmando aí dia 17, passa o bastão, passa numa boa, né? Passa numa boa, vamos pensar no Vasco. A gente ainda vai ter aí 2 meses e meio, ou menos que isso, para o Campeonato Brasileiro encerrar, e o Vasco está no Z4. A gente precisa sair, a gente precisa de um ambiente tranquilo, né? Então, galera, aí, é o que a gente espera essa semana, dia 17 está chegando, tá? O Vasco ainda não aguenta mais essas brigas políticas. A gente espera aí que no dia 17 venha notícia boa para o Vasco, tá? E que finalmente a gente tenha uma paz no clube. Uma outra notícia é que o Vasco vai ampliar o contrato dos jogadores do Madureira, o Marcelo Alves e o Igor Catatal. Os contratos desses jogadores terminam, né, agora dia 30 de dezembro, e o Vasco vai ampliar até o fim do Brasileirão, né? São jogadores que não têm salários altos, né?
compõem elenco, né? Falando aqui do Marcelo Alves, começou a jogar com o Ramon naquela época que a gente trocava a peça e a peça que entrava, que substituía, ia bem, né? Toda peça que o Ramon trocava ia bem, né? No começo do campeonato. Então o Marcelo Alves ele entrou muito bem, né? Fez boas partidas. Ele saiu do time quando o Vasco enfrentou o Atlético Goianiense em São Januário e o Renato Kaiser deitou em cima dele, né? Ganhou 2 bolas antecipadas em cima do Marcelo Alves. Aí o Marcelo Alves acabou perdendo espaço ali, né, naquele dia. Passou um tempo, nunca mais entrou. Aí voltou agora nesse esquema tático do Sapinto, com 3 zagueiros, entrou bem, né? E agora o Vasco vai ampliar esse contrato com ele até o fim do Campeonato Brasileiro, né? O outro jogador que o Vasco está ampliando é o Igor Catatal. O Igor Catatal entrou muito bem naquela partida contra o Botafogo, né? Fez até um gol, cortou, bateu de canhota, fez um golaço lá no Engenhão contra o Botafogo, na vitória do Vasco por 3-2. E aí, só que o Igor Catatal não foi se firmando, né? É um jogador que entra, mostra muito pouco, é um jogador que a gente nota que tem muita deficiência técnica, né? Que faltam fundamentos a ele. Ele não deve ter tido a oportunidade de passar por categorias de base, né? Ele falha muito também em tomada de decisão. Você pode tocar para algum companheiro, não toca. Aí vai na linha de fundo, sai com bola e tudo. Então é um jogador ainda que está muito cru, é um jogador muito cru, né? A gente não sabe se... Acredito que não vai ter ainda tanta chance com o Sapinto, tá? Mas é um jogador que compõe elenco. Nessa época de Covid, o Vasco, esse elenco limitadíssimo, pode alguém se machucar, o Vasco preferiu manter o jogador na equipe. E uma outra informação é que o Vasco sondou o Barroca para assumir o clube. Só que foi na época quando o técnico era o Abel. O Abel vinha mal na Taça Guanabara, não se classificou para as semifinais da competição, né? O time depois entrou numa Taça Rio, foi mal, e então a diretoria do Vasco sondou o Barroca. Só que o Barroca não quis assumir o clube, né? Em respeito ao Abel. Achei até bom, galera. Depois acabou o Abel caindo, assumiu o Ramon assumiu e o Vasco foi bem nesse início de Brasileirão, né? Pontos importantes que a gente tem agora graças também ao Ramon, né? Que tinha a equipe na mão e infelizmente o Ramon ele vacilou insistindo com jogadores, por exemplo, o Pikachu, insistindo com jogadores como Felipe Bastos. E isso acabou fazendo com que ele caísse, né? Mas enfim, são águas passadas, Barroca não veio, Ramon já saiu, né? E agora o Vasco tem Sapinto, a gente espera que o Sapinto amanhã vai trocar o esquema, Sapinto. Que troca esse esquema, que o Vasco jogue bem, vença, pegue os 3 pontos, embale aí, quem sabe. Vamos aí, galera, torcer e mandando energia positiva, né, para esse time, porque precisa. Eu tô confiante demais para amanhã, tá? Tô confiante demais nessa vitória. Esses 3 pontinhos vão vir. Depois a gente vai embalar aí, emendar umas vitóriazinhas e sair desse sufoco. Para encerrar, eu queria bater um papo com vocês com relação à nossa base. Hoje a seleção brasileira sub-20 venceu a Bolívia por 2-0, tá? E o Bruno Gomes jogou de titular. Depois entrou o Riquelme no decorrer do jogo. Por que eu estou falando isso aqui? O Vasco, nos últimos anos, vem muito mal, né? E com um time mal, é difícil para o garoto entrar num time que está mal, é difícil se adaptar, né? O estilo de jogo dos juniores, do sub-20 é um, quando vai para o profissional, o jogo é outro, um jogo completamente diferente, tá? E a gente, às vezes, está precisando da vitória urgente e não espera o garoto amadurecer,
né? Esse Bruno Gomes é o único volante, primeiro volante do elenco do Vasco. Ele deveria estar jogando. Ele é um garoto muito bom, tem um passe muito bom, sabe sair jogando, só que precisa de tempo para adaptar, né? A gente perdeu muitos jogadores com a nossa falta de paciência, né? A gente perdeu o Evander, por exemplo. Tem gente que vai me xingar aí, mas o Evander é um excelente jogador. O Evander, eu tenho certeza que ele vai jogar em time grande da Europa, porque ele tem bom passe, ele tem bom chute, entendeu? Ele é camisa 10. Ele vai jogar num grande da Europa. Só que a gente não teve paciência com o garoto, né? A mesma falta de paciência que hoje atinge o Thales Magno. O Thales Magno entrou muito bem no ano passado, né? E agora a gente está sem paciência, a gente quer que ele... Vai, Thales! Resolve o jogo, Thales. Só que é o seguinte, o Thales tem 18 anos de idade. É um moleque. Ele vai oscilar. Vai ter dia que ele vai estar muito bem, vai ter dia que ele está muito mal. Ele vem numa sequência muito ruim. Mas ele precisa que a gente entre na mente dele. Que a gente tire o peso das costas dele. Para que ele volte a jogar suave, tranquilão. Aí sim, resolva as partidas. Galera, pensa nisso, tá? Vamos apoiar essa nossa base. Isso aí vale grana para o clube. É um investimento. O clube gasta com esses garotos. E quando esses garotos chegam ao profissional, é necessário ter o retorno desse investimento. Ou seja, vender eles para fora. Então a gente precisa fazer com que eles se tornem grandes jogadores. E não só venham como promessas, joguem, aí ficam afastados e sumam. Nunca mais ninguém ouve falar, foi um dinheiro jogado fora, o Vasco não teve retorno. Se eles estão ali, chegaram até o profissional, é porque eles têm talento. Então, vamos ter paciência com essa molecada, vamos ter paciência com o Thales, vamos ter paciência com o Bruno Gomes. Essa molecada vai dar ainda muito título pra gente, vai dar ainda muita vitória pro Vasco e vai dar retorno financeiro, que a gente também tanto precisa. Beleza? Valeu, galera. Amanhã, vitória. Valeu, Vasco!